Bom dia. Nós estamos aqui na 16ª Semana de Cultura Religiosa. Como vocês sabem, algumas pessoas aqui já estão há alguns períodos. A gente sempre tira uma semana, geralmente em setembro, final de setembro, outubro, início de outubro, para a gente convidar pessoas, enfim, para a gente fazer sobre um determinado tema e a gente possa refletir, possa ter um olhar mais crítico, né, com as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, essa semana, 16ª Semana da Cultura Religiosa, o nosso tema é esperançar o mundo, inovação, espiritualidade e ética. Já estamos no segundo dia, né? Ontem nós tivemos também uma série de apresentações e hoje, agora, nesse momento, às 9 horas, a gente vai ter aqui a apresentação do consórcio Cristo Sustentável, que é quem cuida do Santuário Cristo Redentor. Ele é nosso parceiro, né, na ética cristã, mas não só, ele é parceiro também do departamento, é parceiro da PUC e é parceiro também do nosso Rio de Janeiro. Vocês vão saber o que eles cuidam, né, a forma que eles cuidam aqui. Então, eu vou chamar aqui para falar com vocês sobre esse trabalho incrível do consórcio Cristo Sustentável, duas pessoas. A Bianca, por favor. E o Lucas também está aqui com a gente. Agora, a gente vai passar rapidamente um vídeo e depois eles vão falar. Nos nossos momentos de fé, a gente sempre olha para cima e confia em quem está lá no alto, porque sabemos que Ele está sempre ali, de braços abertos sobre a Guanabara e sobre cada um de nós. Mais do que um patrimônio histórico nacional, mais do que uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor é um santuário de fé, esperança e transformação. Você pode encontrar o Cristo Redentor no alto do Corcovado e em muitos outros lugares também. É como se ele descesse a montanha todos os dias para levar amor, solidariedade e cuidado a quem mais precisa. Com ações sociais, culturais e ambientais por todo o Rio, o santuário transforma a fé em atitude. Afinal, toda a renda gerada pelos eventos que acontecem aos pés do Cristo se reverte em projetos que fazem a diferença na nossa sociedade. Cristo Redentor, símbolo de fé, de amor e da nossa capacidade de cuidar uns dos outros. Muito mais do que um monumento, um santuário que promove a inclusão e a solidariedade. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês representando o Santuário Cristo Redentor. Esse Cristo Redentor que nos abraça diariamente, que convive conosco. Nesse momento, ele desce o Morro do Corcovado e vem de encontro a todos nós. E a gente está aqui para falar um pouco a respeito de outras dimensões, assim, não tão conhecidas do Cristo, né? É sabido que ele... Obrigada. É sabido que ele é um santuário religioso, né? Ele foi fundado e criado pela Igreja Católica, fazendo 94 anos agora, no dia 12. Então, tem uma programação extensa, vocês podem entrar nas redes sociais, Cristo Redentor Oficial, para ficar a par de tudo que está acontecendo com relação ao aniversário do Cristo, esse ano. É também um equipamento turístico, com uma visitação anual. Recentemente, os dados mostram são cerca de 2,5 milhões de visitantes por ano, sendo que a gente teve um salto importante no mês de janeiro desse ano, que foi
que foi 1,5 milhão por mês. E a dimensão pouco menos conhecida é de agente de transformação. São vários projetos socioambientais, várias ações importantes que o Cristo Redentor abraça, acolhe e desenvolve. Então, a gente vem aqui apresentar para vocês um pouco dessas ações. Então, para a gente entender, a gente precisa entender onde que o Cristo está inserido, qual é o contexto real. Né? A gente está falando aqui, nós estamos representando o Consórcio Cristo Sustentável. O Consórcio Cristo Sustentável é uma aliança estratégica entre 3 instituições, e uma delas é o Santuário Cristo Redentor, conforme a gente mostra aqui. Então, nós temos o Santuário Cristo Redentor, que é o comunicador, é aquele que apresenta os projetos, é aquele que dialoga com a sociedade, é aquele que fala conosco. Nós temos o Sol, que é o executor. O Sol, ele é a gente vai falar um pouco mais detalhadamente à frente, mas é uma obra social que existe desde 1960, se eu não me engano, o Lucas, né? Isso. E ele fica na Rua Corcovado, né, com a Von Martins, no Jardim Botânico, e ele já se dedica a muitos trabalhos no campo social há muitos anos, e, enfim, como o Padre Omar, que é o reitor do santuário, ele também é o presidente do Sol. Então, a gente trabalha de forma integrada. E o Instituto Redemptor, que é o captador de projetos e viabiliza muitas das ações que a gente promove. Então, essas 3 instituições trabalham de forma integrada para promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica, com foco em inovação, na transição sustentável, no equilíbrio socioambiental, na inclusão. E, falando a respeito das lideranças, da gestão, que é direcionada pela Igreja. Né? Então, a gente tem, no Instituto Redemptor, o Padre João Damasceno, e, dentro do comitê gestor, a gente tem o Lucas, que vai falar em breve. No santuário, a gestão é do Padre Omar, né? E, no comitê gestor, eu faço a representação. E, no Sol, o Padre Ramon e a Silvia Gonzaga, que, infelizmente, hoje a gente teve justamente um projeto importante e ela não pôde estar presente. Felizmente. Então, aqui, falando um pouquinho do nosso foco, né, como que a gente trabalha. Todo o nosso direcionamento ele é baseado na carta encíclica Laudato Si, que foi escrita pelo Papa em 2015, que é um documento, provavelmente vocês conhecem, é um chamamento para o cuidado da casa comum, para que a humanidade volte seu olhar e consiga compreender a importância do cuidar do planeta, da biodiversidade e ter atenção com o planeta Terra. Então, a gente faz esse direcionamento com a Laudato Si alinhado a um estudo de impacto econômico que foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em 2019, e um dos nossos eixos é o desenvolvimento sustentável. Então, a gente faz um alinhamento da Laudato Si com esse eixo estratégico para apoiar a implantação da Agenda 2030 no Brasil. Então, a Agenda 2030, para quem, enfim, de repente pode não estar a par, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que compreendem 169 metas, as quais pretendemos alcançar em 2030. E o que viabiliza todo esse trabalho que a gente faz, voltado para os ODS, é essa governança institucional, que faz com que a gente tenha uma gestão ética, transparente, viabilizadora de parcerias, e a gente consiga implementar os programas também dessa maneira. Então, aqui é importante a gente colocar os nossos direcionadores estratégicos, né? São referências importantes para o nosso dia a dia, para a gente entender o caminho que a gente está, para onde a gente está olhando, para onde estamos indo, para que todos nós que estamos trabalhando dentro dessa instituição, a gente possa seguir na mesma direção. Então, a gente tem aqui a nossa missão, que é unir esforços institucionais para implementar projetos inovadores e eficazes que promovam o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a preservação ambiental, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
A nossa visão é ser reconhecido como um agente transformador na promoção do desenvolvimento humano sustentável, inspirando e catalisando mudanças positivas na sociedade brasileira. E os nossos valores? Integridade e transparência, responsabilidade e sustentabilidade, colaboração e sinergia, empatia e solidariedade, inovação e criatividade, excelência e melhoria contínua, diversidade e inclusão. Então, falando aqui um pouco do santuário, a gente vai falar agora separadamente um pouco de cada uma das instituições. Então, falando um pouco do santuário, a gente precisa entender esse papel, né, no protagonismo do desenvolvimento sustentável. São várias iluminações que nós fazemos voltadas para a promoção da Agenda 2030. Esse é o nosso foco, né? Então, são 17 objetivos que a gente procura fazer iluminações, ações, promoções lá em cima, para que a gente consiga realmente estar alinhado ao cuidado da casa comum. Né? E aqui, falando um pouco sobre o setor de ESG, o qual sou responsável, é um setor que é ESG, né, que é a sigla do Environmental, Social and Governance. Então, meio ambiente, social, governança. E esse setor ele é guiado por uma política de consciência socioambiental que rege as ações do santuário e de suas instituições. E nós temos como missão que é apoiar a Agenda 2030, a implantação da Agenda 2030 no Brasil, garantir a integridade do santuário e também uma gestão de excelência. Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria dizer para vocês, antes de qualquer coisa, que fico extremamente feliz e contente de vir fazer fazer um bate-papo numa universidade, numa faculdade, ainda mais da importância da PUC-Rio. Eu queria, antes de tudo, agradecer à professora Mônica o convite, em nome de todo o santuário, em nome do consórcio Cristo Sustentável. E, assim, para a gente é sempre bom e é uma alegria muito grande, para vocês terem uma ideia, antes de entrar no nosso tema, só para a gente poder contextualizar o que eu estou dizendo, eu estou no segmento de educação há 25 anos. Então, como gestor, mantenedor, mas principalmente como educador e que acredita que, efetivamente, a educação tem uma força e uma força de mobilização extremamente grande. E essa força de mobilização, quando eu fui convidado pelo Padre Omar para ingressar no Instituto Redemptor, fez com que a gente abraçasse, e ele criou o Cristo Educador, que é uma vertente dentro do consórcio Cristo Sustentável, que cuida efetivamente de toda a parte educacional. Então, todos os envolvimentos sociais nos quais a gente pode trabalhar e na qual a gente trabalha hoje em dia, estão, vamos dizer assim, abraçados pela causa da educação. Então, queria dizer da minha gratidão e da minha felicidade de poder estar aqui, antes de tudo, dividindo com vocês esse assunto de extrema relevância, que é o tema da educação. E aí, um dos braços do consórcio Cristo Sustentável é o Instituto Redemptor. Na verdade, ele foi criado em agosto de 2024, portanto, é bastante recente, a gente tem um ano de vida, digamos assim, mas é uma história antiga, porque ele é um fomentador, uma ideia, pelo menos muito antiga, da prática social, da prática que é abraçada e da prática que tem uma visibilidade através do Cristo Redentor. Então, um dos pilares dos quais o Instituto Redemptor, vamos dizer assim, tem um cuidado extremamente grande, além, obviamente, da parte turística, mas é com a parte educacional. E é isso que eu estava dizendo para vocês, que foi uma vocação que foi abraçada pelo Padre Omar, de trazer para dentro das universidades, das faculdades, das instituições de ensino como um todo, para a gente poder estar divulgando isso.
poder estar divulgando o voluntariado, poder estar divulgando a necessidade da participação do jovem, de todo esse envolvimento que vocês podem ter com a gente. Provavelmente, quando eu estava na época da faculdade, eu participei de um projeto social que foi um divisor de águas no meu processo de evolução como pessoa. Quando a gente se envolve socialmente em alguma coisa, a gente passa a sentir na pele aquilo que o outro está sentindo. A necessidade do que você tem de transmitir alguma coisa positiva para alguém que, em algum momento, está precisando de apenas um sorriso, um abraço, um acalento. Então, assim, a parte, eu digo que é uma questão muito importante para a gente, como Instituto Redemptor, a gente poder estar trazendo um pouco disso para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho à frente, nas ações do Sol, o que a gente faz. Além de tudo, a parte turística e a parte cultural, é claro que são importantes para a gente. A gente não pode esquecer que a gente está aqui falando da 7ª maravilha do mundo moderno. E está aqui no meio de outros 6 grandes monumentos internacionais, mas é o maior monumento de expressão do Rio de Janeiro e, talvez aqui, ousaria dizer, do Brasil. Eu, outro dia, estava conversando com um grupo de pessoas de fora do Rio de Janeiro e cada um qualificando ali, caracterizando o seu ponto turístico mais importante, e todos eram unânimes de que o Cristo Redentor era, vamos dizer assim, a entrada, né, que estaria ali de frente à Baía de Guanabara, abraçando todos os turistas que aqui chegam no Brasil. Então, a gente não pode esquecer disso. Como eu falei, a parte educacional, e a gente não pode esquecer da parte de sustentabilidade. Por ser uma referência, a gente tem que dar essa referência. A gente tem que mostrar todo o potencial que a gente tem, o que a gente faz, e a Bianca, a nossa líder de ESG dentro do consórcio, toda a estrutura que a gente tem. E aí eu quero trazer aqui uma primeira curiosidade para vocês. Hoje, o consórcio Cristo Sustentável, toda a estrutura que abraça o Cristo Redentor, ela gera em torno de 120 pessoas, para vocês terem uma ideia. Dessas 120 pessoas, a gente tem uma gama enorme de segmentos de capacitação, de segmentos de formação e de segmentos de formais, efetivamente. Desde da área de manutenção, a área turística, a área de comércio, marketing, desenvolvimento, toda a parte de estruturação que faz esse tipo de apresentação, que faz outras apresentações de design, parte gráfica, enfim. Então, é uma estrutura, diria para vocês, para facilitar a nossa linha de raciocínio aqui, uma estrutura comercial bastante grande, embora não seja uma atividade comercial. Mas, já indo pelo lado comercial, para vocês terem uma ideia, é das poucas atividades no município do Rio de Janeiro, fora serviços públicos, que funciona 365 dias, 24 horas por dia. Então, a gente funciona todos os dias do ano. Ah, mas funciona no Réveillon? Funciona. Funciona no Natal? Funciona. Funciona na Páscoa? Todos os dias. Então, a gente trabalha 24 horas todos os dias, claro, por turnos. Por quê? Para que isso aconteça, a gente tem uma estrutura por trás bastante grande. E, assim, quando a gente faz algumas das atividades religiosas ou algumas atividades fora do turno turístico, que é um horário turístico, efetivamente, de 8 às 19 horas, no verão ele é estendido um pouquinho mais em função do pôr do sol. Aliás, quem não teve a oportunidade ainda de ver o pôr do sol do Cristo, eu digo para vocês que é das coisas mais bonitas que existe. O pôr do sol e o nascer do sol. O nascer do sol é um pouco mais difícil, porque você está fora do horário de visitação, então você tem que estar ingressando em algum projeto que esteja acontecendo, ou algum retiro, ou algum projeto de criação, efetivamente, do próprio
Cristo Redentor. Mas é das coisas mais bonitas que existem, é o nascer do sol e o pôr do sol lá de cima. Então, aconselho para vocês a fazer essa programação. Então, assim, para que isso tudo aconteça, para vocês terem uma ideia, na semana passada, do que eu estou falando, vou trazer aqui um outro exemplo, só para ficar mais palpável para a gente. Tá? Na semana retrasada, exatamente, teve o evento de da indústria farmacêutica, num determinado horário, que a sua montagem começou próximo às 3 da manhã, para que efetivamente o evento acontecesse às 6 e efetivamente acabasse às 8. Então, assim, eu tenho gente trabalhando, nós, a equipe toda, tem funcionários e colaboradores trabalhando a noite inteira, porque eu tenho que dar estrutura para isso estar funcionando. E aí, quando vocês veem, por exemplo, o Cristo iluminado com uma determinada cor, anteontem tivemos a cor lilás, né? Então, anteontem tivemos a cor lilás. Para que aquilo funcione, tem que ter gente trabalhando, tem que ter gente montando, tem que ter gente fazendo. Nessas ativações, muitas vezes tem os mappings, que é um Cristo mapeado. Então, você trabalha com bastante antecedência, com bastante previsibilidade do que vai acontecer, para que isso possa estar ocorrendo. E é em função disso que a gente consegue manter algumas das obras sociais que a gente faz. Numericamente falando, hoje, e esse levantamento eu digo hoje com bastante convicção, porque a gente fez isso semana passada, o Cristo abraça 62 projetos sociais em funcionamento. Então, a gente tem 62 atividades que estão funcionando nos mais diversos bairros, e algumas até fora do município do Rio de Janeiro, que a gente está trabalhando. Para vocês seguirem as nossas redes sociais ou através do nosso site, podem acompanhar todas essas atividades. E aí, não só atividades de cunho diretamente ligadas às pessoas, mas diretamente às campanhas. A gente está fazendo um momento agora, inclusive, em parceria com um festival de música que vai acontecer a partir desse final de semana, sobre arrecadação de brinquedos. E a PUC faz parte dessa campanha junto conosco. Essas arrecadações de brinquedos, a gente tenta mobilizar algo como 10 mil pessoas envolvidas nesse projeto. Por quê? São desde os agentes sociais, das casas que abrigam as crianças e as pessoas que a gente consegue mobilizar sobre isso. Então, é um volume bastante grande para que a gente possa concretizar com êxito as nossas atividades. E essas atividades são sempre feitas e são mobilizadas e acontecem a partir do Sol, que é a obra Leste 1. Como a Bianca disse anteriormente, ela funciona ali na Rua Corcovado 213 há 60 anos. É um prédio que fica ali na esquina, em frente à Globo, para facilitar a localização de vocês, em que a gente abraça todas as faixas etárias. A gente tem algumas atividades unicamente a idosos, algumas atividades a crianças, mas sempre voltadas para o meio social, sempre voltadas para o âmbito de fortalecer e dar dignidade às pessoas que estão com algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade para aquele momento. Então, tem todo o envolvimento humano, o envolvimento cultural, mas sempre na assistência social. E, hoje em dia, a gente ainda consegue fazer a empregabilidade, que eu vou mostrar para vocês a seguir também. E aí, já trazendo para tentar concretizar um pouco de tudo isso que eu estou falando aqui hoje para vocês, a gente fez aqui um apanhado sobre os 3 eixos nos quais a gente trabalha. O eixo da cidadania, do Centro de Capacitação e Empreendedorismo e o eixo ambiental. E aí, para trazer esse discurso de forma mais concreta e de forma mais palpável
para todos vocês, eu queria destacar 2 exemplos: a Ação do Amor e o Banho de Amor. A Ação do Amor, gente, para vocês terem uma ideia, a gente vai às comunidades ou às áreas de baixa renda, para que a gente possa dar, muitas vezes, cidadania àquela pessoa. O que é dar cidadania àquela pessoa? É dar um documento. Normalmente, pessoas que estão em regiões pouco mais distantes, ou mesmo pessoas que estão em localidades mais próximas, mas com pouco acesso a esse tipo de informação, não tem documento de identidade. Então, como é que a gente faz? Contacta com o Detran, pede para montar um estande, uma barraca, um atendimento naquela região e leva até as pessoas, para as pessoas passem a ser, de fato, cidadãos. Para ser, de fato, pessoas que possam entrar, inclusive, nos sistemas de atendimento social. Sem um documento de identidade, você não faz parte do CRAS. Quer dizer, você não consegue tirar o seu registro para um benefício social, por exemplo. Então, a gente leva esse tipo de assistência, e aí eu falo de outras mais, como higiene pessoal, e corte de cabelo, barba, banho. Gente, são coisas básicas. E a gente leva para dentro das comunidades, leva para dentro dessas áreas, para tentar atender da melhor forma possível, e que muitas vezes as pessoas não têm absolutamente nada. É muito gratificante quando a gente sai, e aí eu vou trazer um exemplo concreto para vocês. Na Páscoa, agora desse ano, nós fizemos um almoço, juntamente com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, um almoço para 3.000 pessoas na Catedral Metropolitana, lá no centro do Rio. E, assim, você dar um prato de comida, um alimento para aquelas pessoas, tem um valor que poucas pessoas podem mensurar. E eu digo poucas pessoas por quê? Eu quase que poderia afirmar aqui, sendo um pouco ousado da minha fala, que apenas os 300 voluntários que estavam lá puderam assistir. Porque o prato de comida e um brinde que nós demos ao final do dia, todos agradeciam com um sorriso no rosto, de que era extremamente cativante para todos nós. Foi o almoço solidário que aconteceu. Então, assim, são coisas que parecem muito pequenas, mas são coisas extremamente grandes e extremamente valorosas. E outra que eu acho, nessa mesma linha que eu estava traçando sobre a Ação do Amor, é o Banho do Amor. Banho de Amor, a gente tem um banheiro público, efetivamente é um banheiro público, também na Catedral Metropolitana, em que a gente consegue dar um pouco de dignidade às pessoas. As pessoas em situação de rua, por incrível que pareça, elas não têm água, então elas não têm banho. E elas não têm aonde encher a sua garrafinha de água. Então, muitas vezes, elas chegam para você, nesse espaço, com uma garrafinha plástica dessas, vazia. Então, é puramente para encher um pouco de água para elas poderem beber, principalmente no verão. Isso é muito importante, porque a gente está dando uma forma de acalento a essas pessoas. E, nesse espaço do Banho de Amor, nós temos, assim, se não me engano, são 8 ou 10 boxes, para que as pessoas possam tomar banho. Então, elas tomam banho, fazem as suas higienes pessoais, conseguem lavar roupa, tem 2 tanques separados, conseguem lavar roupa, e aquilo ali faz com que a gente consiga, de alguma forma, dar dignidade a essas pessoas. As pessoas, a gente não pode esquecer que essas pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, fazem parte da nossa sociedade, fazem parte do nosso dia a dia, num momento que eles não estão precisando, não estão podendo, e a gente que pode oferecer alguma coisa a mais para todos eles. Então, eu sempre destaco essas 2 atividades propostas
pelo consórcio Cristo Sustentável, porque eu acho que são bastante impactantes e são o que a gente pode ver na prática. Qualquer um de vocês que aqui está hoje, se amanhã não, que a gente ainda vai estar aqui na feira, mas no dia 15, semana que vem, no dia 13, enfim, semana que vem, algum dia, quiser fazer uma visitação dessa, vá até a Catedral Metropolitana, na Avenida Chile, que vocês vão poder ver isso. Isso é muito fácil, e a professora aqui já está me fazendo sim, que é muito fácil da gente poder perceber. E aí vocês vão ver um pouco daquilo que eu estou dizendo, que é ver nos olhos dessas pessoas. E aí, num outro momento, já trazendo aqui para o Prédio do Sol, onde nós estamos, ali no Jardim Botânico, é o Centro de Capacitação e Empreendedorismo. O que a gente faz? A gente tenta capacitar, principalmente mulheres, para o mercado, para elas poderem voltar ao mercado de trabalho de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida. E aí, com vários projetos internos, como, por exemplo, oficina de corte de cabelo, oficina de trança, oficina de cílios, oficina de maquiagem. Então, são diversos projetos que funcionam dentro do Prédio do Sol para que nós possamos dar a essas mulheres que muitas vezes já vieram do Centro de Acolhimento à Mulher num cadastro nosso, para que a gente possa continuar dando trabalho a elas. E aí, como é que a gente faz isso? Num processo que tem que ser diário. Para vocês terem uma ideia, esses projetos, a grande parte deles, começa às 8 da manhã e, obrigatoriamente, tem que terminar às 5 da tarde. Por quê? Nem sempre essas pessoas têm possibilidade de voltar no dia seguinte. E aí não tem dificuldade de voltar no dia seguinte, por quê? Não tem dinheiro para o transporte. Então, a gente tem que fazer com que ela comece o dia e saia, no final daquele dia, com alguma atividade profissionalizante, que ela possa voltar para a sua comunidade, para a sua área de moradia, com alguma coisa que ela possa fazer no dia seguinte. Então, seja numa janela de casa, seja na garagem, enfim, seja no espaço que for, mas que ela possa efetivamente trabalhar. E aí, eu vou destacar um dado para vocês bastante interessante, que é o da padaria. A gente tem uma padaria artesanal, né? Um dos projetos que acontece é o da padaria artesanal, em que, durante esse período do dia, de 8 às 17 horas, elas aprendem a fazer 10 tipos de pães no mesmo dia. Então, assim, no forno que pode ser usado em casa, com a batedeira que a gente tem em casa, com todo o material que a gente pode ter em casa para viabilizar aquilo. E que ela possa sair dali com aquelas 10 receitas possíveis de serem feitas no dia seguinte, ou, enfim, começar o trabalho imediatamente. E aí a gente tem, em parceria com o SEBRAE, a parte de empreendedorismo. Não adianta nada a gente ensinar a fazer o pão, mas não ensinar ela a precificar, a fazer um mínimo de comercialização, um mínimo de marketing e comunicação sobre aquele trabalho que ela está fazendo, e a fazer o mínimo de diálogo entre o produtor, quer dizer, no caso, essa mulher, e o consumidor dela. Então, é importante que a gente consiga fazer o ciclo completo. E aí, se vocês repararem, dentro desses 2 primeiros eixos, da cidadania e de capacitação, a gente está partindo do acolhimento desta mulher, que está numa situação, algumas até, gente, posso dizer para vocês, em momentos de gravidez. Então, estão numa situação de gravidez, ou estão numa situação que acabaram de ter um filho, e a gente tenta, de alguma forma, acolher essa criança também, numa área específica para a criança, que também tem na sede aqui do Sol, em que a gente consegue, no final, dar um trabalho para ela e, principalmente, transformá-la numa possível empreendedora. E, quando a gente transforma numa possível empreendedora, a gente consegue fazer esse ciclo completo.
deu atendimento, tirou o documento, deu atenção primária, que muitas vezes essas mulheres não têm, deu algum tipo de capacitação profissional e ela saiu empreendedora. Então, a gente consegue fazer a roda inteira do trabalho. Eu vou devolver aqui para a Bianca, que é muito mais capacitada a falar do eixo ambiental do que eu, mas essa coisa de responsabilidade a gente tem que ter, é muito latente no consórcio. Ela vai falar aqui, só para eu colocar para vocês, do tapete de Corpus Christi, que é um dado bastante importante para todos. O tapete de Corpus Christi, aí vou pegar o exemplo desse ano, que nós fizemos na comemoração lá no Santuário do Cristo Redentor, foi feito com tampinhas plásticas, essas tampinhas de garrafa, em que diversas cores, tem aqui umas imagens depois para vocês verem como é que é, mas a responsabilidade que a gente tem com o ciclo todo. Então, nós começamos a fazer a campanha de arrecadação, fizemos o trabalho artesanal e o trabalho plástico, digamos assim, do tapete de Corpus Christi, e, no final, nós recolhemos aquilo tudo e vão virar bancos de praça. Então, é o que eu estou dizendo para vocês da responsabilidade que a gente tem que ter quando a gente forma um ciclo inteiro. Então, foi desde o recolhimento até a atividade final. Isso é extremamente importante, porque a gente não para esse processo no meio. E aí eu vou devolver para ela, que ela vai dar outros exemplos desse mesmo segmento ambiental que acontece dentro do consórcio. Então, quando a gente fala do eixo ambiental, é principalmente a gente entender que, como seres humanos, nós causamos um impacto na natureza, né? Com o nosso jeito de existir, de viver. Então, muitas vezes, uma ação que, para a gente, é uma coisa simples, pequena, do dia a dia, ela tem um impacto muito grande, né? Se a gente for ver um plástico, ele demora, em média, 450 anos para ser degradado no meio ambiente, né? Então, a gente precisa buscar atitudes mais sustentáveis para justamente reduzir o nosso impacto, né? Então, é claro que isso é um esforço de toda a sociedade, da gente buscar a circularidade da economia, né? Os produtos, quando a gente pensa os produtos têm que estar incluídos numa cadeia circular, né? Porque antes como é que funcionava, né? Então, antes era uma linearidade de produção. A produção era linear. Então, a gente produzia, consumia, jogava fora. Agora, não, precisa existir uma cadeia circular, né? Esse resíduo ele precisa ser reintegrado, ele precisa ser colocado numa perspectiva de reaproveitamento. E, nisso, a gente tem que pensar em tudo, né? Então, quando a gente está falando do eixo ambiental, é nesse sentido. E, com relação a todos esses exemplos que o Lucas estava apresentando para vocês, a gente tem as oficinas socioambientais. O que são essas oficinas socioambientais? Todas essas pessoas que passam por esses programas, por esses projetos do consórcio, elas têm uma palestra, uma oficina voltada justamente para ter consciência do seu impacto, saber como gerir os resíduos, saber como que aquela atividade que ela está aprendendo pode ser executada da melhor maneira possível, de forma que não prejudique o meio ambiente. Então, é muito interessante, no dia a dia, a gente saber como que a gente deve lidar com resíduo, o que é um lixo orgânico, o que vai ser reciclado, o que não é reciclado, para onde vai, né? Então, o lixo orgânico a gente pode colocar para compostagem, né? Muitos de vocês, com certeza, devem conhecer, né? Por exemplo, Ciclo Orgânico, Compostaí, né? São empresas que fazem a compostagem, né, dos alimentos orgânicos. A gente tem, por exemplo, cooperativas de reciclagem, a gente tem o dia da coleta seletiva, por exemplo, na Conlurb. Então, é muito importante que a gente faça assim, um básico para começar, é a separação dos resíduos. Então, a gente dá essa oficina, a gente oferece, é muito importante que a gente trabalhe essa questão da consciência ambiental, né? A gente
se a gente causa um impacto, a gente precisa estar consciente a respeito desse impacto que causamos. Então, aí, quando a gente vai falando de outros projetos aqui, o Braços Abertos sobre a Guanabara, ele nasce com a intenção de pensar a governança da Baía de Guanabara. São vários projetos de revitalização, conservação, né? Então, é preciso que a gente coloque-os em consonância e trabalhando juntos, né? Não de forma desordenada, né? Para que a gente consiga ter um sucesso melhor dessas atividades. Então, o Cristo, quando viu a Baía, enfim, a Baía de Guanabara numa outra situação muito melhor do que ela se encontra hoje, então a intenção é que realmente o Cristo ele seja esse observatório da Baía de Guanabara e possa trabalhar em prol dessa conservação, dessa revitalização. O Lucas falou a respeito do tapete sustentável de Corpus Christi, né? Anualmente, na Igreja Católica, a gente sabe que no Corpus Christi são feitos aqueles tapetes de sal. A gente faz esses tapetes de forma sustentável lá em cima no nosso platô, né? Então, por exemplo, ano passado, esse ano, o tema foi a paz, com esses resíduos triturados de tampinha, e isso depois, conforme o Lucas já explicou, essa cadeia circular, né, como funciona. Então, no passado, nós fizemos com resíduos, que também foram para compostagem. E nós fizemos os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, ficou aquele tapete bem grandão, ficou muito bonito, bastante colorido. Então, a gente também, conforme a nossa ideia é apoiar a implementação da Agenda 2030, a gente sempre está promovendo a Agenda 2030 e divulgando os ODS. Né? Outra coisa que a gente trabalha internamente é o Programa de Sustentabilidade Institucional, porque a gente está aqui falando para vocês, mas a gente precisa praticar aquilo que a gente fala, né? Então, internamente, é um programa que também faz com os colaboradores esse processo educacional, assim, de educação, porque o mundo mudou, tudo mudou, e a gente precisa mudar também, acompanhar essa mudança, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é possível. Então, a gente tem palestras, são atividades, e, enfim, dinâmicas, gincanas. Então, a gente trabalha internamente de forma com que todo mundo também se atualize. Agora mesmo, o nosso gestor ambiental e educador ele está num congresso que está tendo em Búzios de resíduo para trazer muita novidade para a gente. Então, a gente faz todo um trabalho para que esse nosso equipamento seja também sustentável e que a gente também trabalhe, né, com os nossos colaboradores esse pensamento, né, de amor pela casa comum. O Dia da Geral já é um evento que acontece no Dia do Meio Ambiente, é um mutirão de limpeza, ele começou nos 90 anos do Cristo, e a gente traz também essa ideia também de mutirão de limpeza, gestão de resíduos. O VEMAS é o primeiro vicariato voltado para o meio ambiente e sustentabilidade, né? Vicariato Episcopal para o Meio Ambiente e Sustentabilidade, liderado pelo Padre Josafá, conhecido de muitos de vocês aqui. E nós trabalhamos muito em parceria com o VEMAS, e é uma parceria maravilhosa. Agora mesmo nós tivemos, né, no dia 4, que foi dia de São Francisco, encerramento do Tempo da Criação. Tivemos uma missa lá em cima também, onde ele até premiou cientistas importantes na área ambiental. Também apresentamos o nosso plano de gestão ambiental do Alto Corcovado, que foi feito com um parceiro nosso, enfim, um documento super importante para o apoio da nossa gestão ambiental no Alto Corcovado. E as oficinas socioambientais que já falei. Então, agora a gente vai apresentar um vídeo, não é isso, Lucas? Com os projetos para vocês conhecerem exatamente como que funcionam. Vamos lá. Você sabia que o Cristo Redentor, além de ser o maior símbolo do Brasil, é também fonte de esperança, acolhimento e transformação social? O consórcio Cristo Sustentável, formado pelo Santuário Cristo Redentor, a obra social O Sol e o Instituto Redentor, tem como missão unir fé, solidariedade e sustentabilidade para promover ações que transformam vidas.
As ações do consórcio estão alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também aos Objetivos de Desenvolvimento Humano criados pelo próprio consórcio. Esses objetivos unem as obras de misericórdia da Igreja Católica com as metas globais da ONU, sempre inspirados na doutrina social da Igreja e no princípio do bem comum. Em parceria com diversas instituições, o Consórcio Cristo Sustentável estende seus braços para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade e impulsionar projetos que transformam vidas e renovam sonhos. E é exatamente isso que acontece com a Ação de Amor do Cristo Redentor, um projeto itinerante que leva saúde, cultura e sustentabilidade a diferentes comunidades, oferecendo atendimentos e apoio direto à população. Você já parou para pensar no que significa ficar dias sem tomar banho? O Cristo Redentor também se inclina para essas realidades e, com o projeto Banho de Amor, oferece higiene, cuidado e dignidade às pessoas em situação de rua, devolvendo autoestima e esperança. Entre os programas de cidadania do Consórcio Cristo Sustentável, destaca-se o Centro de Acolhimento à Mulher Nossa Senhora do Parto, um espaço que promove a saúde materno-infantil, o bem-estar, valoriza cada história e fortalece a independência feminina. Com um olhar atento para os talentos e potenciais das mulheres, o Consórcio Cristo Sustentável mantém um centro de capacitação profissional Nossa Senhora da Gratidão, onde acontecem cursos de beleza, corte e costura, gastronomia e empreendedorismo. Além de capacitar, o espaço incentiva o desenvolvimento profissional e ajuda mulheres a escreverem novas páginas das suas próprias histórias. O projeto Padaria Artesanal abre caminhos para a geração de renda, ensinando mais de 10 receitas de pães em apenas um dia. E para completar o processo de empreender, o consórcio oferece a Escola de Negócios, onde os participantes recebem mentorias em marketing e vendas, garantindo apoio para alcançar seus objetivos e metas. Porque cuidar do próximo também significa cuidar da casa comum. O eixo ambiental do Consórcio Cristo Sustentável, além de diversas ações, promove também o programa Sustentabilidade Institucional, que incentiva a educação ambiental, a reciclagem e o reaproveitamento, reforçando o compromisso com um planeta mais saudável para todos. Do alto do Corcovado, com os braços sempre abertos, o Cristo Redentor se ilumina em cores que defendem causas, inspiram mudanças e lembram a todos nós que um mundo mais justo, solidário e sustentável é possível. O Consórcio Cristo Sustentável está profundamente interligado às obras de misericórdia, sejam as corporais, as espirituais, evidenciando mais e mais o amor de Deus por cada um de nós. Misericórdia que se estende a partir dos braços abertos do Cristo Redentor nos ensina a viver o bem comum e a solidariedade como princípios universais e acessíveis. Só para contextualizar vocês, antes da gente finalizar, para vocês terem uma ideia de grandeza disso, até o mês de junho, agora mês 6, tinham sido atendidos 12 mil banhos nesse projeto do Banho de Amor. Isso quer dizer o seguinte: 12 mil pessoas ou pessoas, a mesma pessoa, ou várias pessoas, enfim, passaram por isso, receberam um kit de higiene e receberam um kit para poder lavar as suas roupas, os seus pertences individualizados ali naquele momento. Então, além desse trabalho de, vamos dizer assim, além do espaço, eles que puderam receber um pouco de dignidade, eles receberam um kit para tudo isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Como a Bianca comentou no início da nossa conversa hoje, a Silvia era para estar aqui hoje, mas o parceiro que nos ajuda a fomentar essa atividade é um grupo de energia de São Paulo. E a presidente tomou ciência desse projeto na semana passada e, no domingo, fez contato conosco, que viria ao Rio de Janeiro hoje. Então, a gente está recebendo, a Silvia, no caso, estaria aqui com a gente,
está lá recebendo. Então, assim, infelizmente ela não está aqui, mas felizmente ela está lá para poder fazer a manutenção do projeto, que é de extremo valor e extrema importância para todos nós. E aí, gente, antes da gente finalizar e eu abrir aqui para tirar dúvidas, curiosidades, enfim, dizer para vocês, eu queria fazer um convite. Um convite para que todos possam se aventurar em algum momento a ser voluntário de alguma atividade que seja proporcionado pelo nosso consórcio Cristo Sustentável. E aí eu aproveito o convite da professora Mônica, aqui na feira, para deixar esse QR Code. Quem quiser preencher um formuláriozinho básico, isso fica num cadastro nosso, dependendo, a gente é bastante rigoroso com isso, tem que ser, dependendo da atividade, você pode ter uma faixa etária que possa atender, a outra faixa etária não pode atender, isso é uma questão que a gente tem que ser bastante rigoroso com isso. Então, eu deixo um QR Code para fazer um convite para vocês, para que vocês possam fazer esse cadastro, entrar no nosso mailing, efetivamente, para que vocês tenham consciência daquilo que vai ser feito. Professora, muito obrigado pelo convite, obrigado por a gente poder passar para vocês algumas curiosidades, que a gente sempre está vendo o Cristo daqui da PUC, vê de onde a gente está andando na lagoa, vê o Cristo colorido, mas nunca entende do que acontece. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falou, mas como é que aquilo muda de cor? É um processo que muda de cor, efetivamente. E aí, através das redes sociais do Cristo, vocês sabem o motivo de cada uma daquelas cores e o motivo que aconteceu aquela coloração naquele dia. Não é por acaso, todos eles têm uma especificidade. Eu faço um convite para vocês aqui. No dia 15, nós vamos estar fazendo uma homenagem especial a todos os professores, pelo dia 15 de outubro agora. Então, vai ter uma homenagem também que o Cristo vai proporcionar a todos os professores aqui do Rio de Janeiro. Queria agradecer a equipe técnica, obrigado pelo apoio que vocês deram para a gente. Muito bom dia a todos. Gente, fico aberto. Oi, gente, agora vamos começar. Vamos começar aí, o pessoal que quer fazer pergunta, já tem uma aqui. Quem quiser, só levantar a mão que o microfone vai, por favor. Obrigada. Bom dia. Prazer em revê-los. Tá. Prazer nosso. Eu peço desculpas porque eu estava acompanhando a outra palestrante, que foi a minha convidada, e aí eu não sei se vocês disseram, colocaram, se fizeram, me desculpe, mas é bom também reforçar a questão de que, quando vocês apresentaram tudo, a questão do voluntariado, as pessoas também que são atendidas, de que é um trabalho ecumênico, aberto, interreligioso, que não tem nada de confessional ali. Acho que é importante também a gente frisar essa questão do consórcio. Desculpa aí eu insistir, mas claro. eu gosto muito de sempre frisar isso, né? Não, professora, é extremamente importante a gente falar isso, porque, é como no início da fala da Bianca, é o Cristo Redentor descendo para abraçar a todos. E quando a gente abraça a todos, a gente não faz nenhum tipo de distinção, nem religiosa, nem distinção de gênero, nem distinção de cor, nem distinção, seja ela qual for. Não há distinção. Então, a gente não tem que aqui dizer qual é o nível de distinção que a gente faz quando não há níveis de distinção. Então, não tem nada. Quando a gente faz esse tipo de acolhimento, a gente está fazendo um acolhimento ao próximo, aos nossos irmãos, aos nossos próximos que estão numa situação um pouco mais difícil e que a gente tenta dar uma ajuda e dar um acalento. Então, não tem isso. Isso. Queria aproveitar e complementar também essa fala do Lucas. São feitos eventos, inclusive lá em cima,
para o diálogo interreligioso. Então, eventualmente, recebemos pessoas de outras religiões, com uma mesa, várias pessoas, todos conversando. A nossa própria equipe, nós temos judeus, evangélicos, nós temos pessoas que não têm religião, enfim, e todos convivem muito bem. É uma equipe assim muito interligada, e isso realmente não é uma questão que passa, assim, o Cristo realmente é para todos e acolhe todos, inclusive dentro da sua própria equipe. Mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de... Por favor. Bom dia, me chamo Samuel. Tenho uma dúvida na questão, quando vocês falam da parte do empreendedorismo, né, que vocês ensinam. E tem mais ou menos um dado de quantas pessoas elas já passaram e aplicaram aqueles ensinamentos para a vida delas, como um empreendedorismo pessoal ou trabalhando em outras empresas? Tem algum dado que diz quantas pessoas foram atendidas e quantas acabaram usando esses ensinamentos de fato? Só isso. Vamos lá. A gente atende 120 pessoas neste formato de empreendedorismo por mês. Então, é um projeto que é fixo de ser 120 pessoas. Por quê? Que é pela quantidade de visitas que elas fazem ao projeto. Então, desde a capacitação até o término, até a concretização desse projeto, são 120 por mês. Tá? Acho que tinha mais gente querendo fazer pergunta lá, mas fica à vontade. Mais em cima. Vou aproveitar e fazer uma também rapidamente, que quando a gente conversou com o pessoal lá do santuário, uma reunião com os professores, daí eu tinha sugerido que vocês falassem sobre um dos projetos que tem parceria aqui com a universidade, que é a Escola de Música, né? Então, seria interessante se vocês pudessem dar algum dado. Parece que esse projeto especificamente, né, é para jovens que em conflito com a lei, jovens infratores e tal, para poder, né, ter uma oportunidade de sair, né, do crime e tal, e poder conseguir trabalho com música. Eu achei tão bonito isso, né? O professor está trazendo um spoiler para vocês, que isso vai começar agora, mês que vem. Então, aí, não sei se o projeto já está em andamento, se vocês pudessem dar notícias sobre isso, acho que seria muito legal, né? Então, não, mas talvez, se cabe já fazer outra pergunta, se fazer um bloco de perguntas, como vocês acharem melhor. Não, então, deixa eu dar essa novidade para vocês. Aconteceu um projeto piloto ano passado, com a parceria aqui com a PUC, da gente levar e dar capacitação a jovens infratores no DEGASE. Então, a gente fez um primeiro momento que durou até fevereiro desse ano. Aí nós paramos para fazer uma avaliação, uma readequação desse projeto, e ele volta agora a partir do dia 15, a partir do dia 16, desculpa, dia 16, que é quinta-feira da outra semana, para dentro do DEGASE. Como é que isso funciona? A gente tem uma parceria com um instrutor, e aí, só para dar referência para vocês, é o instrutor de música de percussão da Mangueira. Então, é um dos profissionais da Mangueira que vai fazer essa parte de musicalização e instrução em percussão para jovens infratores, e ele vai funcionar por ciclos, diferente do que aconteceu no primeiro momento, que era um projeto de 6 meses. Desse momento agora que a gente, numa dessas avaliações, e aí é importante a gente deixar claro que todos os projetos que a gente faz é exatamente como qualquer produto, tá? A gente tem um processo de inicialização, maturação, a gente faz uma avaliação do que aconteceu, o que deu certo, o que precisa ser ajustado, o que não precisa ser ajustado, para, então, dar continuidade ao produto final. Então, é exatamente igual a qualquer produto que a gente vê aí, são os projetos que a gente faz. Então, dentro dessas nossas avaliações, uma das coisas que a gente viu que deu errado é você ter um processo a longo prazo. E parece que não, mas 6 meses para um jovem infrator é muito tempo, porque, normalmente, e isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo, a gente não tinha essa expertise há um ano atrás, o jovem infrator ele pode ficar de 48
há 30 dias dentro da unidade, daquela unidade que ele está recluso. Tá? A partir disso, ele tem sistemas de progressão. Eu também não sabia disso, tá, gente? Eu tive que aprender isso agora, para fazer esse processo de musicalização. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um ingresso de adolescentes muito grande, mas a conclusão do curso foi muito pequena, porque eles saíram no meio, então tiveram a liberdade, enfim, e voltaram para suas casas, e aí você não teve a conclusão do curso. Então, a gente resolveu, a partir deste formato agora, de 2025, fazer modulações. Então, serão módulos de 30 dias. Então, você vai, a cada momento, passando de uma etapa para a segunda, para a terceira, e por aí vai, até completar o período dos 6 meses. Então, o que é importante disso? Gente, está dando uma qualificação para que aquele jovem possa, no momento de saída, ter alguma coisa para fazer. 2, a gente está botando a cabeça para funcionar. 3, a gente está, de alguma forma, preenchendo o dia deles com algo que eles vão poder fazer seguinte. E aí, dentro dessa ideia da musicalização, já tem outras vertentes para acontecer. Que foi um aprendizado também que nós fizemos, que a gente vai começar com a percussão, mas no final dele, daqui, provavelmente, aqueles que vão ficar o maior tempo possível, que é um limite de 2 anos, eles vão chegar a DJ. Então, a gente vai fazer todo um processo para que, no final, daqui a 2 anos, a gente consiga formar um DJ no sistema de reclusão de menores do Degase. Tudo bem? Bom dia. Eu queria saber também, eu tinha dúvida um pouco sobre o Degase também, inclusive eu vi na aula do professor, então, mas acho que você sanou. Você tirou todas as dúvidas. E eu queria saber também eu tinha uma dúvida, porque essa semana eu passei pela rua ali e vi o Cristo, e eu queria saber se tem alguma estrutura nova ali, porque está super iluminado em um lado que não estava muito iluminado antigamente, ou se eu estou viajando assim. Não, a gente tem uma constante manutenção, né? Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Pode ser que tivesse tido alguma projeção, não tem que saber o dia específico, podia ser alguma projeção especial, ou se de fato estava tendo algum evento, porque pode estar tendo algum casamento, por exemplo, tá? Um batizado, pode estar tendo alguma atividade religiosa fora do horário turístico. Era fora do horário turístico? Era bem à noite. Assim. Então, pode ser... É horário de casamento, para você ter uma ideia. Casamento, gente, acontece depois das 9 ou antes das 6. Então, se alguém tem intenção de casar no Cristo, tem que acordar cedo. E eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Ainda tem tempo, professora? Só para dar uma curiosidade para eles. Que, assim, são coisas difíceis que acontecem, mas são ilustrativas para todos. Como os casamentos acontecem, ou o batizado, tá? Qualquer atividade religiosa acontece fora do momento de visitação, o último show que teve na praia de Copacabana tinha um casamento no dia seguinte. Então, a gente precisou montar uma estrutura para poder tirar a noiva do Copacabana Palace, para vocês terem uma ideia. Então, era uma pessoa que estava vindo de fora, era um turista que resolveu casar no Rio, e a gente precisava tirar ela para ela poder casar às 5 e pouco da manhã, que foi o horário do casamento. E durante aquela confusão toda da praia fechada, de gente para caramba na orla, e a gente tinha que tirar a noiva para poder ela casar, porque o casamento era durante o período do show. Saiu, sei lá, meia-noite, 11 da noite do hotel, para poder levar. Então, esse tipo de coisa acontece. Muitas vezes, a gente não está, mas tem que estar preparado para o que possa acontecer. Então, só uma curiosidade da meia-noite, é bem possível que seja um casamento que aconteça ali naquele horário. E se complementando também, o Lucas estava falando que quem quiser casar, quem quiser batizar, no site, tá bom, gente, missa, peregrinação, casamento, esses pedidos, eles entram pelo nosso site. Então, vocês entrem no site do Cristo, acho que é Santuário Cristo Redentor. Isso. Né? Então, ali tem vocês, no menu,
tem um item que vai direcionar vocês, justamente está lá, missas, batizado, casamento, você vai preencher, isso vai para a nossa secretaria pastoral, que inclusive fica lá em cima, né, lá no Alto Corcovado. Então, de lá é feito o agendamento, você coloca todas, enfim, a data que você quer, qual é a sua demanda. Inclusive, para quem quer fazer evento, também percorre esse mesmo caminho, tá? Então, para vocês entenderem como funciona, né? Então, chega uma empresa que quer fazer um evento lá em cima, uma parceria, ela também tem que passar pela curadoria, é uma curadoria, é uma equipe multidisciplinar nossa que discute a respeito desse evento, então isso entra também por ali. Então, tudo é feito por ali, é direcionado internamente, e aí as pessoas têm um retorno. Então, assim, é super fácil, super simples, e não é nada burocrático, vocês podem entrar por lá, tá? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Débora. Eu, primeiramente, gostaria muito de parabenizar o projeto, porque eu achei muito lindo, né, da parte de vocês, toda essa integração. E eu não consegui chegar muito no início, mas gostaria muito também de saber sobre quais os princípios e como eles sustentam os princípios do Consórcio Cristo Sustentável e como eles sustentam a integração das pessoas, tanto que são atendidas, quanto as que fazem parte, né, da instituição, em ambos os setores que vocês trouxeram, como ambiental, empreendedores e tal. Então, justamente no começo a gente traz um pouco dessa informação, né? Então, o Consórcio Cristo Sustentável ele é uma aliança entre 3 instituições, que é o Santuário, o Instituto Redemptor e o Sol. Cada um tem uma participação importante nisso. Mas é fundamental a gente dizer que o que norteia a gente é a carta encíclica Laudato Si, que foi escrita pelo Papa em 2015 pelo cuidado da casa comum, aliado ao estudo de impacto econômico da FGV, que nos direciona para um eixo de desenvolvimento sustentável. Então, junto a isso, a gente tem, é claro, as premissas da Igreja, né, do bem comum, né? Então, quando a gente mencionou no vídeo os Objetivos de Desenvolvimento Humano. O que é esse conceito? A gente alia as obras de misericórdia da Igreja com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Igreja tem as suas obras de misericórdia, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus. Em 2016, o Papa Francisco pediu que fossem criadas mais 2 obras de misericórdia, pelo cuidado da casa comum e contemplar a Deus a partir da criação. Então, essa é uma premissa que a gente norteia todos os nossos trabalhos. Então, tem essa integração. E é importante a gente dizer também que o direcionamento que o Padre Omar, né, que é o nosso reitor, faz, ele justamente integra muito essa questão humana, da espiritualidade. Então, por sermos uma instituição religiosa, tem já no seu próprio coração a questão de ser humanizado, né, de a gente trabalhar individualmente tanto os colaboradores quanto as pessoas que são atendidas. Falar, complementar, Lucas? Só fazer um complemento que acho que a gente não pode deixar de lembrar, embora seja um monumento turístico, é uma obra religiosa, é um monumento religioso. Então a gente tem que seguir sempre os preceitos da Igreja. Então, claro que dentro dessas atividades, e aí a gente tem que seguir algumas regras e algumas limitações, por ser uma atividade religiosa, num monumento religioso, e estar dentro de um santuário. O Cristo Redentor faz parte, o monumento do Cristo Redentor faz parte do santuário, que é um local de peregrinação, um local de atividades religiosas. Então, embora o consórcio tenha algumas vertentes turísticas e algumas vertentes sociais, é uma atividade religiosa na qual ele está inserido. Sim. Só mais uma pergunta. Obrigada. Fica à vontade. Como é que vocês acreditam que a fé ela consegue unir todas essas pessoas nesse intuito? Não, então, a gente, como eu estava falando, a gente primeiro não tem discriminação
nem nenhum tipo de restrição. A fé é de cada um, é daquilo que a gente acredita. Nós, dentro da nossa equipe, temos uma diversidade enorme de religiões, para você ter uma ideia. A minha religião é católica e eu preservo essas diretrizes e esses, vamos dizer assim, dogmas da Igreja Católica, tá? Mas a gente não restringe a outras religiões que possam ter outro tipo de fé ou outro tipo de entendimento sobre religião. O nosso objetivo, a gente não está aqui para pregar como religião, mas pregar o entendimento, pregar o abraço, pregar o acalento a todas as pessoas. Então, embora nós tenhamos as nossas religiões, as nossas profecias nas quais a gente acredita, eu tenho a minha, a Bianca segue a mesma e tal, mas e muitas vezes o nosso atendimento não é, e sendo muito franco para você, Débora, e muitas vezes a gente atende pessoas que não sabem nem o que é fé. Não tem esse conceito. Eles têm um conceito de uma espiritualidade, mas eles não sabem o que é efetivamente o sentido de fé. E nem por isso a gente vai deixar de atender. Entendeu? Então, o nosso entendimento era do atendimento a todos, da pregar vamos dizer, aquela união e aquela harmonia entre todas as pessoas. Aplicar o ensinamento de Jesus, né? Eu acho que é isso que a gente procura fazer no nosso dia a dia. Obrigada. Só vou complementar um pouquinho aqui da questão da fé, Débora, porque a fé cristã, o Deus se fez humano. Então, onde tem humanidade, esse Deus está. Então, não importa qual é a religião, mas é humano. Então, importa para o cristão, importa para a igreja. Dessa forma. Importa para a gente. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para finalizar? Opa, quem? Falou eu? Eu ouvi um eu. Eu desistiu? Curiosidade, alguém tem alguma curiosidade? Vocês ficam à vontade, aproveita. Mais nada, gente? Então, a gente pode finalizar? Vou dizer uma coisa importante. É importante a gente não pode perder uma oportunidade de dizer que o Cristo não é um presente da França, né? Gente. Porque existe uma lenda, exato. Fala, Lucas. Isso aí é interessante a gente dizer isso. E eu já tive, inclusive, a oportunidade de conversar esse assunto com a secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Pelo seguinte, existe um mito, um folclore, uma fake news, enfim, o nome que vocês quiserem usar, que o Cristo é uma doação do governo da França para o Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceu, gente. É uma informação totalmente verídica. Pode chamar do nome que for, mas nunca aconteceu. Isso foi feito pela Sociedade do Rio de Janeiro. E se vocês forem ver, tiverem a curiosidade ou tiverem a possibilidade, não tem aqui a imagem do Cristo, mas o Cristo são vários quadradinhos, triângulos, são pedacinhos de pedra-sabão. Cada pedacinho de pedra... aqui talvez dê para ver. Cada pedacinho de pedra-sabão desse tem o nome de uma família atrás. É verdade. Curiosidade do Cristo, Eu já tive a oportunidade de subir lá no braço do Cristo, tá? Só para dizer para vocês que é possível. Então, por trás dá para a gente ver. Então, tem o nome das famílias que foram as doadoras da Sociedade Carioca para formar o Cristo, inclusive no coração. E tem o coração ali, dá para a gente ver, tem um coraçãozinho ali exposto, tem uma réplica desse coração na capela, do que fica ali embaixo, do monumento, que é uma réplica, e isso dá para a gente ver. Então, esse folclore, essa fake news, essa inverdade, seja o nome que for, tem que ser desfeita. E aí eu fui conversar, quando eu soube disso, eu fui conversar com a secretária de Educação. Eu falei, secretária, a gente precisa formar a cabeça dessas crianças de uma forma diferente, para daqui a 2 gerações essa mentira deixar de existir.
Porque não vai ser agora e vocês podem levar isso para frente. Falem nos grupos, falem para as pessoas e tal, que isso não existe. Isso é do Rio de Janeiro, foi feita pela Sociedade do Rio de Janeiro como doação para a Igreja Católica. Isso, só para complementar, né, onde talvez tenha surgido essa confusão, o escultor era francês. O arquiteto escultor. O Paul Landowski. Então, daí deve ter surgido essa confusão toda, mas ele realmente foi feito com doações da sociedade do povo brasileiro. Obrigado, gente. Muito obrigada.